É uma alegria muito grande, irmãos, estarmos aqui reunidos mais uma vez na casa do Senhor. Nós aqui, vocês aí na sua casa, para fazermos a reflexão da palavra de Deus. Acredito que nesse dia, como nós falamos sempre, nós já fizemos as nossas obrigações, agora paramos um pouco, tiramos o sapato, descansamos e aproveitamos esse tempo para eh, meditar nesse breve tempo na palavra de Deus. Gostaria que você estivesse atento e acompanhasse toda a nossa reunião. Primeiro, irmãos, gostaríamos de avisar, estamos aqui recolhendo a cesta básica para ser entregue, já tem gente para receber. Se você tem algum alimento na tua casa, nos avise aí que nós vamos buscar. Nós também queremos agradecer aos irmãos que têm, nesses dias tão difíceis que nós passamos, têm colaborado com a sua igreja. E nessa noite nós vamos falar de compromisso e responsabilidade. Nossos compromissos, nossas responsabilidades da igreja têm sido respondidas diante da sociedade por causa de irmãos que também têm responsabilidade com a sua igreja. E essa responsabilidade, irmãos, e esse compromisso é um efeito dominó, né? Ela vai alcançando outras pessoas através do seu compromisso, da sua responsabilidade, ou, por que não dizer, das nossas responsabilidades. Então, que Deus abençoe a cada um. Gostaríamos também de pedir que você esteja acessando o canal da igreja, se você não pode vir ainda, às quintas-feiras, como nós estamos fazendo aqui agora, às 18 horas, e também a domingo em culto presencial e online. Então, participe da sua igreja e convide umas pessoas para estar assistindo às reflexões feitas na quinta igreja. Que Deus abençoe. Feito isso, irmãos, nós passamos então, nós acabamos as parábolas de Jesus aqui nos evangelhos. E agora então a gente passa a ter uma nova proposta que eu faço a vocês, que eu faço a todos nós, para nós começarmos a lermos os salmos, né? Então, quem acompanhou todos os nossos cultos até agora, nós colocamos todas as parábolas para serem lidas, né? E então você vai dizer que nessa pandemia, aqueles que acompanharam os cultos, vamos dizer assim, que nós lemos, a quinta igreja leu todas as parábolas de Jesus. Agora, então, eu convido você a participar dessa nova etapa, dessa nova proposta, que é ler os Salmos. Nós começamos, é claro, pelo Salmo de número 1, um Salmos que a gente conhece muito bem, um Salmos que nos compara à árvore, né? E é interessante, esses dias eu estava ouvindo o reverendo Adoniran fazendo uma reflexão sobre árvore, e foi muito interessante. Então, nós colocamos aqui para nós, nesse início de reflexão, de oração, para nós estarmos lendo o Salmo de número 1. Então, nos acompanha que nós leremos, se assim Deus permitir, todos os salmos, né? São 150 salmos. Então nós queremos partir nesse dia lendo os salmos de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: os justos e os ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, aqui, rápido comentário: são duas pessoas, justos e injustos, ou justos e ímpios, e os justos são considerados como a palha, enquanto os ímpios são, ou melhor, os justos são considerados como a árvore e os ímpios como a palha. Então nós vemos aqui dois tipos de pessoas e duas comparações, e nós veremos o final de cada um, né? E aí ele dá o seu desfecho final dizendo que o Senhor conhece
o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá, versículo de número 6. Então, que você seja uma árvore, né? Nesses dias de calor, a gente precisa de árvores que dão, que são bênçãos na vida das pessoas, que dão frutos, dão sombra, né? Dão a madeira e por aí vai. Então, e aí o Salmos também ele diz assim uma coisa interessante, que essa árvore ela tem que estar plantada junto à corrente de águas, que é o Senhor, né? Então, e essa folhagem não murcha, ele vai dizer. Versículo de número 3, plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Cuja folhagem não murcha, irmãos, eu penso que quando nós somos plantados na corrente de águas, a gente nunca está completamente desanimados, né? Às vezes o desânimo bate na nossa porta, né? Por vários motivos, mas nós temos que nos animar no Senhor. Às vezes o Senhor está nos dando um recado e nós precisamos então só ficarmos atentos. Qual é o recado que Ele quer dar através das provações, através dos desafios, dos obstáculos? Então nós temos que estar atento à palavra do Senhor, a cuja folhagem não murcha. Então você não vai andar murcho, desanimado, né? Você vai andar quando estiver plantada junto à corrente de água. Você será bem sucedido e as folhas serão verdes e o fruto dará de acordo, né, o melhor, no seu tempo. Que o Senhor nos abençoe. Para a louvor e glória do nosso Deus, irmãos, vamos cantar o hino de número 68, Necessidade. Eu creio, Senhor, na divina promessa, vitória já tive nas lutas aqui. Contudo é muito certo que a gente tropeça, por isso, Senhor, eu preciso de ti. A luz que me guia no escuro caminho fulgura de cima do sol criador. Contudo não posso segui-la sozinho, por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Bem sei que nas preces eu posso buscar-te, jamais dessa bênção na vida eu descri. Contudo é possível que dela me afaste, por isso, Senhor, eu preciso de ti. Esforços da terra, precário destino, empenho dos homens, riqueza o que for, não valem a bênção do reino divino. Por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Amém. Prosseguindo nosso
nossa reunião de oração e reflexão. Vamos agora, nesse momento, orar para que Deus fale conosco através da sua palavra, da mensagem que nós falaremos nessa noite. É um texto de Mateus, capítulo 25, de 14 a 30, onde nós vamos, então, falar algumas coisas básicas para a vida do cristão. Oremos, então. Senhor nosso Deus e Pai, nos colocamos mais uma vez na Tua presença, assim como o Salmos diz, Pai, para que nós sejamos uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, Pai. Nós queremos ser essa árvore. Mas muitas das vezes, Senhor, nossas raízes, elas estão fora desse ribeiro da água que é o Senhor. E daí, ó Deus, acontece que nós não damos os nossos frutos. A gente anda desanimado, a gente anda murcho, a gente anda de acordo, Senhor, com aquilo que pensamos e não de acordo com aquilo que o Senhor tem de propósito para cada um de nós. Ajude-nos, ó Pai, agora a entender a Tua mensagem. Olha, Deus, que ela venha de encontro com os nossos corações. E, Senhor, a Tua palavra é transformadora, é viva, é capaz, ó Deus, de, através de apenas um versículo, o Senhor falar para a nossa vida inteira e sermos, a Deus, muitas das vezes salvos, como foram os profetas no passado, os seus discípulos, e a tua palavra é verdadeira, e nós, Senhor, nesse momento queremos ouvir a tua voz, Pai. Obrigado por tudo, em nome de Jesus é que oramos. Amém. Passamos, irmãos, então, a ler a palavra de Deus para a mensagem dessa noite, para a reflexão, uma breve reflexão. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 25, de 14 a 30. Uma parábola nós já lemos, né, como nós falamos no início, nós já passamos por todas as parábolas dos evangelhos, e a gente chega a repetir agora a parábola dos talentos. Diz assim a palavra do Senhor, a parábola dos talentos. Pois será como o homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, e a outro 2, e ao outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebeu 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste a mim 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o senhor: Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tenho outros 2 que ganhei. Disse o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes, e ajunta onde não espalhastes, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Servo mau e negligente, sabias que ceifa onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10. Porque todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Versículo de número 30 encerra essa parábola dos talentos. Então, irmãos, o que nós vemos nesse texto? E nós queremos colocar diante desse texto as responsabilidades nossas, dos filhos de Deus, dos convertidos, as nossas responsabilidades, os nossos compromissos diante do reino de Deus. Então, nós vemos aqui que esses 3 homens representam cada um de nós. Que o Senhor, ao chamar a gente, Ele colocou esses talentos nas nossas mãos, né? E nós, qual que é a nossa função? É enquanto estivermos aqui na terra, desenvolvermos esses talentos para a glória de Deus, né?
Então ele conta essa parábola e como nós já começamos, explicamos o que é a parábola, é a maneira mais simples que o Senhor escolheu para explicar o reino de Deus aos seus discípulos, né? Em uma rápida palavra. Então, essa é a parábola dos talentos que nós apresentamos. Fomos chamados a desenvolver esses talentos no reino de Deus, né? Nós temos esse compromisso, nós temos essa responsabilidade de estarmos, então, diante do nosso Deus. Mas antes, porém, gostaria de falar ainda sobre que por onde nós passamos, nós temos responsabilidade e compromisso, não é verdade? Por exemplo, quando nós passamos pelas instituições, nós temos vários compromissos, várias responsabilidades, né? Quando nosso trabalho, você tem várias responsabilidades e vários compromissos, talvez com horário, talvez em fazer a sua tarefa diária, todo dia, né? Marcar o seu ponto. Então, isso são compromissos e responsabilidades que você tem com o seu trabalho, de chegar na hora, principalmente, né? Nós temos responsabilidades também com a natureza, e nós vemos a natureza nesses dias gemendo, como diz a palavra de Deus, né? Porque ela tem passado pelas mãos dos homens, isso nós temos reclamado aqui constantemente, né? Onde as pessoas têm acabado com a natureza, né? Têm feito várias coisas, né? Para acabar com a natureza. O próprio homem, então, ele tem acabado com a natureza. Então, nós temos uma responsabilidade, um compromisso com a natureza. E nós, então, temos vários compromissos. Nós temos também compromissos e responsabilidades com a família, né? A família nossa, nós temos ali, moramos na mesma casa, quais são as responsabilidades? Manter o ambiente limpo, pagar a luz, pagar a água, pagar o condomínio. Então, são responsabilidades que nós, como família, nós temos que ter. Outras coisas que nós temos responsabilidade quando andamos na rua. A gente pensa que a rua é um lugar de ninguém, né? Onde as pessoas jogam latinha de guaraná no chão, onde joga papel de bala no chão. Então, nós temos essas nossas responsabilidades de guardar o lixo no lugar certo, de pôr no lugar certo. Então, os nossos compromissos, quando a gente nasce, a gente já tem compromisso, né? Quando a gente nasce, você já tem um compromisso de se identificar. Você já sai dali da maternidade, vamos dizer assim, com o seu registro, né? Que você veio à Terra e daquele momento para frente você passa a ter compromissos e responsabilidades com a sociedade. Então, nós somos cheios de compromissos, né? Então, a palavra, olhando para a palavra responsabilidade, ela origina-se do verbo responder. Responsabilidade, responder por alguma coisa, né? Então, isso quer dizer que o ser humano deve responder a alguém por todos os seus atos, né? Nós sempre respondemos a alguém. Estamos sempre sob a autoridade de alguém. E tem gente que não sabe viver desse jeito e comete a irresponsabilidade, né? Então, nós somos responsáveis e nós temos que responder sempre tem alguém acima de nós, né? Então, nós temos que ter responsabilidade para com todos os atos nossos, tudo aquilo que fazemos. Então, todo homem, dizendo assim, ele é responsável também, olhando agora para o texto, né? Olhando para esse texto, todo homem, ele é responsável diante de Deus e ele vai responder. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E naquele dia nós responderemos, né? Pelos nossos atos, pelos compromissos que fizemos com Deus. Então nós não podemos esquecer disso. Então esse texto ele nos ajuda a vermos a nossa responsabilidade diante do reino de Deus, nossos compromissos que nós temos diante de Deus, né? Às vezes nós tratamos muito bem o compromisso terreno, vamos dizer assim, mas o compromisso divino, celestial, a gente relaxa, né? E não é dessa forma. E a Bíblia, então, nos recomenda que nós compareceremos diante do Senhor para responder diante de Deus tudo aquilo que fizemos. Ele, por
ou melhor, os homens, pelas suas ações, pelas suas atitudes, pelas palavras, pela nossa conduta, pelos nossos pensamentos, né? Pelas ambições, pelas intenções do nosso coração, então nós temos, então, responderemos diante do Senhor. Então não se esqueça disso. Diante dessa parábola, então, nós queremos colocar eh, quais são as áreas da nossa responsabilidade diante dessa parábola dos talentos, né? Então nós vemos ali que teve um que trabalhou, dobrou, o outro também dobrou, né? Trabalhou bem para o reino de Deus, né? Então aí ele manifesta alegria diante dessas pessoas. E nós então, quando recebemos, irmãos, olhamos para o texto aqui, quando alguém recebe um talento e enterra igual esse que recebeu um, né, o Senhor não se alegrou com ele. Assim somos nós também. Na igreja, temos vários irmãos cheios de talentos, né? Vários talentos, vários dons. E às vezes a gente engaveta e para no dia se apresentar diante do Senhor. Daí o Senhor vai perguntar: cadê os frutos, né? Diante dos talentos que eu te dei. E aí nós vamos dizer: não, eu estava com vergonha. Nós vamos talvez justificar dizendo que alguém não deixou a gente fazer ou não tinha tempo, né? Então aí então já é tarde demais. É momento então de nós estarmos pensando nas nossas responsabilidades, nos nossos compromissos que temos diante do Senhor. Então, nós queremos ver quais são as áreas de nossa responsabilidade. A primeira área, irmãos, da nossa responsabilidade é a área espiritual. Claro que isso aqui não poderia ficar fora, né? Nós temos que cuidar da nossa vida espiritual. Nós temos capacidade de ler a Bíblia, de ter muitas Bíblias, de ter livros, de ter uma igreja aberta, de ter gente à disposição, né? Vamos para o acampamento quando se puder, quando puder. Vamos para o culto de oração, vamos para o encontro da UPA, vamos para o encontro da UPH. Então, momentos então de a gente ter a responsabilidade espiritual. E daí então esses homens que o Senhor confiou, eu acredito então que eles também deveriam ter essa responsabilidade espiritual, porque olhando aqui, eles desenvolveram um trabalho no reino de Deus, né? Aquele que recebeu 5, o que recebeu 2, eles multiplicaram então os seus talentos e o Senhor se alegrou com eles. Então, irmãos, Deus ele nos capacitou com dons, cada um de nós, né? Nem todo mundo aqui você vai ver que recebeu igual. Cada um, a Bíblia vai dizer que cada um recebeu conforme aquilo que o Senhor achava que ele podia, né? E aí então nós vemos que o Senhor ele coloca em nós aquilo que nós podemos fazer e não aquilo que a gente acha que pode fazer. Então a responsabilidade espiritual ela é de cada um de nós, né? Cada um de nós, não vamos dizer, até que o pai ele pode orientar o filho para ir para a igreja, mas a responsabilidade do filho já de maior é procurar a Deus, né? Não é a responsabilidade é de cada um, é individual. Então Deus capacita cada um. Você pode olhar para uma família, nem todos têm os mesmos dons, né, para desenvolver no reino, mas Deus capacita então cada um com dons. A cada um de nós somos chamados para exercermos o nosso ministério no corpo de Cristo, né? O corpo de Cristo está aí, como nós já dizemos, como a palavra de Deus diz em Coríntios 12, um é pé, outro é mão, outro é olho. Então, nós somos chamados com esses dons, né? Com os talentos que a palavra de Deus diz aqui, a parábola dos talentos, né? Então, a, quais são as áreas de nossa responsabilidade? Então, você deve cuidar da sua área de responsabilidade, que é a vida, a sua área espiritual. Não tanto a sua, como nós vimos aqui, esse que recebeu um talento, ele resolveu ser muito egoísta. Ele cuidou só dele, né? Enquanto os outros não. O Senhor me deu 5, eu ganhei mais 5. O Senhor me deu 2, eu ganhei mais 2. Então, a responsabilidade espiritual no reino de Deus é muito importante. Nós temos a responsabilidade e capacidade de multiplicarmos o que Ele entregou a cada um de nós para cooperarmos com Ele na realização do seu propósito eterno. Então, Deus conta comigo, com você,
para nós sermos gigantes, vamos dizer assim. Gigantes é muito forçado demais, né? Mas grande na fé. Vamos trocar gigante por grande, grande na fé, grande crente, grande pregador, grande ganhador de almas para Jesus. Então ele confiou em nós e nós então cooperamos com ele. Agora, quando nós não desenvolvemos nada na área espiritual, nós vamos ser aquele que ganhou um talento, escondeu um talento e disse: Senhor, eu estou aqui só eu para entrar no reino dos céus, né? E nós, às vezes, agimos dessa forma quando nós não temos responsabilidade espiritual, nem com a gente mesmo, e não nem com o vizinho, nem com um parente e nem com ninguém. Então, o Senhor, ele trata que cada um de nós temos que ter essa responsabilidade espiritual. Uma segunda área de nossa responsabilidade é a área social, né? Qual que é a área social? Tem igrejas que têm a área social muito grande, né? Então Deus nos concedeu habilidades e precisamos nos empenhar de descobrirmos quais são as áreas que poderemos atuar na sociedade, né? Tem igreja que tem creche, tem igreja que tem abrigo, tem igreja que tem escolas. Então, nós temos que se importar com essa área também, né? A igreja tem que se importar, aquela que pode, né, tem que investir na área social, principalmente nesses dias que nós estamos passando, de falta de trabalho, falta de alimento, é, é, e nós então temos que atuar aí. Por isso que nós pedimos aos irmãos, vamos entregar mais uma cesta básica, né? Nós estamos fazendo a nossa área social, é claro que nós temos o nosso limite, né? É claro que tem igrejas que podem fazer muito mais. E nós, então, temos que olhar essa área social. Nós, com o nosso limite, então nós abrimos os nossos olhos e olhamos para a sociedade. O que a sociedade está precisando, né? O que nós, como cristãos, eh, podemos atender? Nós, como filhos de Deus, que quando esteve nessa terra, ajudou os necessitados, o que a gente pode fazer? Então, a área social está aberta a todos nós, né? Estão precisando de roupa, de cesta básica, estão precisando de um atendimento espiritual também. Então, quando nós falamos do ponto 1, a responsabilidade espiritual, ela não é só nossa, mas quando nós cuidamos de nós, nós também alimentamos as outras pessoas através da nossa vida espiritual e nós podemos entregar para elas ânimo, alegria, paz, que muitas das vezes não tem, né? E a responsabilidade social, ela cabe muito bem na igreja. E nós, então, através da área social, nós cooperamos com Deus na realização daquilo que Ele programou um dia para cada um de nós, né? A igreja não está só para receber, ela também está para oferecer, não só na área espiritual, mas na área social também. O que nós podemos fazer? O que nós iremos fazer? E isso também, irmãos, nós queremos colocar aqui que a igreja ela pode, né? Basta nós unirmos a nossa capacidade, a nossa força, e nós estaremos aí. Como agradeço à Quinta Igreja, que mês a mês nós temos entregado uma cesta básica, né? Eu sei que é muito pouco ainda, muito pouco aquilo que podemos fazer. E nós precisamos, então, atuar mais nessa área social que é necessário para aqueles que estão com as mãos pedindo para a igreja, né? Me ajuda, tanto na área espiritual como na área social. Onde atuamos deve ser um meio de conquistarmos pessoas para o Senhor Jesus, né? A área social que nós estivermos, seja o nosso trabalho, a nossa escola, sempre que nós falamos aqui, nós somos um representante de Cristo, nós estamos ali para brilhar, para sermos farol, né? Como diz um cântico que a gente entoa, que nós somos farol. E o farol serve para quê? Para na escuridão, né? Diante até do mar, a olhar, mostrar o caminho que deve ser seguido para não sair do caminho do leito do rio, né? Então, nós funcionamos como isso. E aí, então, nós vamos atuar na área social e na área espiritual. É o dever nosso, de cada cristão. Se nós tivermos essa consciência, irmãos, nós estamos bem, né? Primeiro falamos da área espiritual, e agora da área social. E terceiro, nós podemos falar que também
a responsabilidade nossa é na área moral. Deus criou o homem à sua imagem, concedeu ele a capacidade de pensar, de raciocinar, de decidir, não é? Como nós já falamos aqui, admiramos, né, a cada um de nós que Deus nos colocou como uma máquina no mundo, né? Nós somos uma máquina capaz de realizar muitas coisas, de pensar, de decidir, capacidade de força, capacidade de trabalho, capacidade de inteligência. Então Deus nos concedeu essas coisas para que nós pudéssemos estar nesse mundo. E aí então, eh, diante disso, Deus nos deu também a responsabilidade de expressar a imagem de Deus, a imagem de Jesus, a imagem da Trindade Santa. E qual é a imagem da Trindade Santa? Nós sabemos que é santa, né? É irrepreensível. E nós então deveremos também caminhar nessa direção, nessa área moral, não só na área espiritual, social, mas também na área moral, que é muito importante. Hoje nós temos baixado, vamos dizer assim, muito a nossa moral, né? Muitas vocês vão ouvir assim, mas você não tem moral para falar isso, não é verdade? Porque as pessoas andam tão fora da direção de Deus ou da direção de alguma lei, que a pessoa vai falar sobre aquilo e a pessoa diz: ah, não, você não tem moral para falar isso. Ou seja, você está errado, você não faz isso, você faz isso só na conversa e não na prática. Então, Deus, então, ele deixa essa responsabilidade moral para cada um de nós. Por isso, o homem tem a responsabilidade, então, de expressar a imagem de Jesus, de Deus, da Trindade, de maneira que ele viva aqui na terra, refletindo essa imagem. Devemos ser conhecidos, então, como filhos de Deus, como discípulos, como servos, como santos, como fiéis. Isso, então, a gente transmite para Deus, para Jesus, para o Espírito Santo, que trabalha em nós. Então, essa área moral, ela tem que ser trabalhada em nós, irmãos. E nós temos que ter o cuidado, então, que nós dizemos que somos filhos de Deus. E quem é filho de Deus tem que refletir também a sua imagem moral. Deus é o Todo-Poderoso, o Santo, né? Aquele que não mente, né? O caráter de Deus. Nós, então, também temos que seguir nessa mesma direção. Nós somos os discípulos do Senhor, nós somos os filhos de Deus, não é assim que a gente fala? Então a gente tem que refletir Cristo. Somos servos, como já falamos, como santos, né, irrepreensíveis, como fiéis a Cristo. Nós precisamos, então, acertar essa nossa responsabilidade moral e assim, então, andarmos nesse mundo dando esse testemunho. Então, quais são as responsabilidades nossa de cada dia? Responsabilidade espiritual, social e moral. Finalizando, irmãos, gostaria então de aplicar para as nossas vidas o seguinte: é bom sempre relembrarmos do compromisso que nós fizemos, né? Em várias áreas que nós comentamos aqui, né? E principalmente diante de Deus, porque quando nós viemos aqui na frente, nós fazemos algumas perguntas, né? E então nós temos um compromisso com o reino de Deus. Não é nem com a igreja em si, mas é com o reino de modo geral. Porque quando você tem compromisso com a igreja, esse compromisso ele se expande, né? Nós, por exemplo, estamos através dos irmãos o compromisso de estar enviando uma, uma, uma uma oferta para os nossos irmãos missionários. Então, quando os irmãos têm compromisso com a igreja, a gente alcança outros irmãos através desse compromisso. Então é sempre bom nós lembrarmos os compromissos que fizemos, né? Não só diante do casamento, diante da natureza, os nossos compromissos diante do trabalho, mas principalmente diante de Deus, o Todo-Poderoso, né? E nós dizemos assim que às vezes os nossos pais, eles não são polivalentes para nos estar assistindo 24 horas, mas Deus é. Ele está 24 horas nos vendo, então nós precisamos então lembrar desses compromissos que temos feito com o Senhor, tá bom? Outra coisa que nós podemos dizer, principalmente os deveres e desenvolvimento dos talentos no reino. Então, quando a gente volta para o texto, irmãos, aplique
o seu talento no reino. Aplique o seu dinheiro no reino, né? Aplique a sua vida no reino. Aplique a sua voz no reino. Aplique todo o seu ser no reino de Deus, né? Porque isso veio de Deus. E para você voltar para Deus, né? Porque dele, para ele, por ele são todas as coisas, né? Então, o Senhor deu talento para você. E você é cheio de talento, mas então desenvolva esses talentos. É isso que a parábola dos talentos está nos chamando a atenção. Não é para você engavetar, não é para você guardar, não é só para você apresentar no dia que o Senhor voltar e pedir conta para você e dizer, não, está aqui o meu um talento só, né? Que eu consegui. Não, mas diante dos talentos que o Senhor nos deu, a gente ganhar mais e mais e mais e mais. Então, não é suficiente apenas tornar-se discípulo de Jesus. Tem muita gente, né? Ah, nessa noite há uma pergunta: quem quer aceitar Jesus? Muitos vão aceitar, né? Muitos querem, vamos dizer assim, de certa forma, aceitar a Jesus. Mas também não é só se tornar discípulos. Com você se tornando discípulo, você vai também assumir responsabilidades, você vai assumir compromissos, e esses compromissos, quando você assume e você faz, ele atinge você primeiro, né? Então, cumpra aquilo que você prometeu diante do Senhor. É a responsabilidade deixada a cada um de nós pelo Senhor, visando a expansão do reino de Deus. Nós pensamos nisso, o Senhor, então, ele nos dá essa oportunidade aqui. A expansão do reino de Deus é dependente de, vamos dizer assim, a gente vê diante da parábola, né, que o Senhor entregou cada um conforme aquilo que eles podiam desenvolver. E assim o Senhor também, ele faz conosco. Então, nesse momento, então, o Senhor está confiando em nós. Então, a reverenda Edelcia esse dia falou aqui que para ter uma festa no céu, essa festa depende de quem? De nós, que recebemos esses talentos, que recebemos esses dons para expandir o reino de Deus aqui na terra. Então, Deus confiou em nós e Ele deixou esses talentos para que nós possamos desenvolver. Deus conta com cada um de nós, irmãos, para que nós possamos desenvolver esses talentos e, através disso, expandir o reino dele aqui na terra. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude e que, através dessa parábola, nós possamos entender que todos nós um dia estaremos diante do Senhor para prestarmos conta a Ele. Que a Ele seja a honra, a glória, o louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Feita a mensagem, irmãos, nós queremos, nessa noite, nós queremos agradecer. Eu só vou fazer oração de agradecimento hoje. Eu não quero pedir nada, eu quero agradecer só, né? Agradecer pelos missionários, agradecer pela igreja, né, que tem respondido ao chamado do Senhor, como nós falamos aqui, colocando seus talentos em funcionamento. Gostaria também de agradecer pela Edna, né, que está se recuperando bem diante desse repouso que ela está fazendo. Nós queremos agradecer pelas orações que os irmãos têm feito em prol da Edna diante do Senhor e pela cirurgia que ela passou. Então, também gostaria de agradecer pela Raquel, que Deus a livrou de males piores, né? Só teve danos materiais diante de uma batida de carro que aconteceu com ela. Mas isso tudo, irmãos, acredito que vem para a gente, né? Deus chamando nossa atenção. Qualquer coisa que acontece com seus filhos é para que Ele chame nossa atenção e a gente consiga refletir, né? E graças a Deus que só deu danos materiais e isso será recolocado, será feito em nome de Jesus. Ainda bem que com eles nada pôde acontecer, né? E nós agradecemos a Deus nessa noite por essa providência. Vamos orar, irmãos, pedindo a Deus que Ele nos ajude e nos abençoe. Oremos. Nosso Deus e Pai, queremos te agradecer, Pai, nesse dia, por tantas bênçãos recebidas, por tantos momentos em que nós somos livrados pelo Senhor e nem imaginamos, mas o Senhor sempre está conosco e às vezes que nós passamos pelas
pelas dificuldades, o Senhor quer nos chamar a atenção para alguma coisa, Pai. Esteja, Deus, consolando a cada um de nós que estamos passando por alguma dificuldade. Eu quero te agradecer, Pai, porque mesmo diante dos problemas, das dificuldades, do desânimo, o Senhor é um Deus presente conosco. E nós queremos sentir a tua mão sobre as nossas vidas. Peço a Deus, nesse momento, pela tua igreja, que se reúne em oração, que se reúne, Senhor, para ler a tua palavra, para fazer uma reflexão, para guardar no coração a tua palavra, Deus. Fica, Senhor, a nos abençoar. Eu quero, Senhor, te agradecer pelos pedidos de oração que nós fazemos aqui sempre e que o Senhor tem sempre respondido a nós de conformidade com a tua vontade, Pai, com a tua soberana vontade. Nós aqui levantamos nossa voz, o nosso clamor, e o Senhor conhece o nosso coração, sabe da nossa vontade, mas sabemos também que o Senhor é soberano para responder para nós as nossas orações, Pai. Abençoa, Senhor, os nossos missionários, abençoa os nossos idosos, Senhor, abençoa os nossos desempregados, Pai. Abençoe a nossa igreja, de modo geral, Senhor, as igrejas do presbitério de Campo Grande, Senhor. Te agradecemos pela existência de cada pastor, de cada membro, de cada liderança, Pai. Agora, neste momento, eu quero te agradecer a Deus pela minha esposa que fez a cirurgia e que está, ó Deus, se recuperando. Obrigado, Deus, pelos momentos em que o Senhor foi o consolador, o animador, o encorajador. E, ó Deus, chegamos agora nesse momento, um momento de recuperação, e de vitória, Senhor, na tua presença, Pai. Obrigado pela tua presença em nossas vidas. E agradecemos também pela oração que os irmãos fizeram, Senhor, em prol da Edna, Pai. Quero também te agradecer a Deus pela vida da Raquel, da minha sogra, da Luzia, do Gabriel, que estavam no carro, onde foram, onde bateram, Senhor, onde sofreram um acidente. Mas o Senhor também foi gracioso, maravilhoso, onde protegeu, Senhor, as suas vidas, não tiveram arranhões, Pai, mas nós queremos te agradecer, Pai, por esse momento, e sabemos, Pai, que não tiveram ferimentos maiores, danos materiais, sim, e, Senhor, que será recolocado, Senhor. Em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor ajude, Senhor, a Raquel, que estava dirigindo, dando condições, Senhor, mental, espiritual. Olha, Deus, esteja dando condições financeiras, Senhor, a ela estar podendo ressarcir, a Deus, esses danos materiais. Te louvamos, a Deus, mais uma vez, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem protegido cada um de nós. Olha, Senhor, fica com a tua igreja, nos animando, nos recuperando, Senhor, daquilo que passamos, dando, Senhor, a capacidade também de olharmos as nossas responsabilidades diante do reino do Senhor. E não vivermos de modo egoísta, e não vivermos, Senhor, somente para nós, mas vivermos como cidadãos, ó Deus, que um dia irão morar no reino celestial, no reino eterno, onde, ó Deus, nós pensamos ali, ó Deus, onde o Senhor estará conosco, ali onde o Senhor enxugará as lágrimas dos nossos olhos, ali onde o Senhor consolará todo o teu povo, Deus, um povo eleito, escolhido, antes da fundação do mundo, Pai. Te louvamos nessa noite, continue a nos abençoar, a cuidar de cada um de nós que fazemos parte do teu aprisco, nos curando, nos alegrando, nos animando, para que possamos, ó Deus, a desenvolver os nossos talentos aqui na terra. Aqueles que ganharam 5, 2, 1, que possam, Senhor, enquanto é tempo, trabalhar, ó Deus, para que esses talentos, eles se multipliquem, se quadripliquem, Senhor, de acordo com o trabalho de cada um que o Senhor concedeu. Obrigado, continue a nos abençoar. Oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Caminhando, irmãos, para o final, nós iremos cantar o hino de número 299, Renovação.
Queremos agradecer, irmãos, no final dessa reunião de oração e reflexão, a todos aqueles irmãos que nos acompanharam, convidando vocês para estarem conosco no próximo encontro, que será domingo, num culto presencial e online. Que Deus abençoe a sua igreja, a cada um de nós. Fiquem com Deus e Deus abençoe.